Você colocou aí a ideia de que, passado esses primeiros meses do ano e saindo de tantas situações que eram meio que quebradas, retiro, e nós finalmente queremos iniciar aí no Sermão do Monte, dando uma ideia em cima desse sermão, do valor que ele tem para a igreja. Ele foi, possivelmente, sem medo de estar longe do fato histórico, talvez o primeiro grande ensino, discurso de Jesus. Eu quero tentar colocar isso dentro de um histórico aí, para ver se a gente enxerga igualmente. Eu acho que quem já leu a Bíblia, já deve ter tido esse contato com essa frase, o Sermão do Monte. Está em Mateus capítulo 5, você pode abrir. Seria bom que todos nós pudéssemos olhar a Bíblia aí. O Fagner está aqui também, está só Fagner. Fagner está aqui de Jucurutu, está trazendo então só alguns queijinhos, doces. O Fagner traz alguns itens assim de alimentos que são bem próprios lá da região, e ele traz para vender. Muitos de nós não têm oportunidade de comprar isso, porque não tem por aqui. E aí quem tiver interesse, tem sempre um doce de leite, um queijo de coalho. E também dá uma financiada aí nessa vinda para ele estar aqui com a igreja, que, se Deus permitir, uma vez por mês. Olha aí o capítulo 5 de Mateus, e nós vamos tentar colocar um histórico dentro desse capítulo, desse ponto aí da vida de Jesus. Se sua Bíblia for igual à minha, tem apenas 2 folhas que começou o Novo Testamento. E o Novo Testamento começa aqui em Mateus anunciando a genealogia de Jesus, fala do seu nascimento, de todo aquele processo da visita dos reis magos. E aí Jesus, quando criança, lá em Belém, sai para o Egito, volta, mas ao invés de ir para a Judeia, vai para Nazaré. E assim essa sequência de Jesus, até que chega o episódio de João Batista pregando no deserto da Judeia. E aí, querido, esse momento é um momento histórico para toda a igreja, porque esses dias que João Batista apareceu pregando o Evangelho do Reino, lá no deserto da Judeia, foi quando começou a ser anunciado as boas novas do Reino de Deus. E ela vai parar, ela vai cessar no dia que o toque da trombeta soar. Iniciou naqueles dias lá com João Batista, pregando no deserto, e só vai parar quando Jesus estiver as nuvens voltando para buscar os frutos dessa pregação. João Batista pregava, fazia discípulos, batizava, quando Jesus, movido pelo Espírito Santo, tendo chegado a sua hora, ele vai e se apresenta a João. É batizado por João, dentro daquela discussão. Estou tentando colocar aqui o contexto para você visualizar. Aquela discussão de João dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. E Jesus diz: deixa por enquanto cumprir toda a justiça. Jesus é batizado, e o batismo de Jesus difere de todos os demais. Vamos lembrar desse detalhe também, que é importante. Nesse momento do batismo de Jesus, entra um personagem novo na história, que também acompanha a igreja até a volta de Jesus. Naquele momento que Jesus é batizado, o céu se abre e o Espírito Santo, tomando forma de uma pomba, desce sobre Jesus. E Jesus é batizado pelo Espírito Santo naquele momento, ainda nas águas do Rio Jordão. Ouve-se a voz do Pai, anunciando que este é meu filho. Ali começa então o ministério de Jesus. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse início da obra de Jesus, ele se perpetua pela igreja, até também o toque da trombeta. A igreja vai por toda parte, fazendo o bem, curando aos oprimidos do diabo, porque a igreja porque Deus é com a igreja. Amém? Amém? Amém. Amém, animado? Amém. Estava conversando com minha sogra hoje não, ontem, foi antes de ontem, lá na cozinha lá, e acho que vocês todos já ouviram esse testemunho. Minha sogra está padecendo o mal de Alzheimer.
E ela, a hora está bem difícil, a hora está bem animadinha. Mas antes de ontem ela estava animada, ou era ontem? Antes de ontem. E estava contando uma história que ela ficou assustada, estava eu, Lemuel e Marta, e ela disse que deu um grito, e nós perguntamos, como é que foi esse grito? Ela deu um grito animado, gente. Ela levantou as mãos, foi para trás e disse, como foi o grito lá, você lembra? Ela disse exatamente o quê? Lembra não? Mas ela parecia assim uma pessoa que estava num grande teatro, falou muito alto, ah! Nós precisamos vibrar com as coisas que estão dentro do nosso coração. O que sai da nossa boca tem que estar falando o que está dentro do nosso coração. Nós não estamos só, o Espírito Santo está conosco. A obra que temos a fazer, não fazemos nas nossas forças, mas Deus é com a igreja. Amém? Deus é com a igreja. Você deve lembrar disso amanhã, eu preciso lembrar disso amanhã. Deus é com a igreja. Eu acho que eu falei isso no grupo caseiro, eu vou falar aqui, tá, queridos? É rapidinho, uma coisa dessa presença de Deus conosco em todo lugar, fazendo qualquer coisa. Eu estava atendendo uma pessoa no banco e eu sou novato lá, não sei de nada. Os irmãos que já sabem que eu trabalhei no banco há muitos anos, chegam lá achando que vão receber uma resposta em 5 minutos. Pode sentar e tomar um copo d'água, tomar um cafezinho. Chegou uma senhora para pegar um cartão. No banco tem um pré-atendimento na agência que eu trabalho, do lado de fora, e a pessoa quando entra, ela já foi filtrada ali, só entra se for para entrar e já entra sabendo. Então ela chega lá e disse, eu vim pegar meu cartão, que o rapaz lá fora disse que estava aqui. Eu disse, pronto, tem que estar, né? No sistema lá, eu não achava o nome dessa senhora, eu procurei, eu mudei, eu fiz o que todo engenheiro de informática sai, desliguei tudo, voltei de novo, ver se o bicho aparecia, e nada, fui no lugar do arquivo, procurei nada. 4ª vez, eu já estava pronto para fazer aquela enrolation de bancário. E disse para ela, não está, possivelmente, tal dia, com certeza ela vai vir, vai estar aqui. Mas alguém tinha dito que estava. Eu voltei para o local e eu voltei orando. Senhor, me mostra para esse cartão. O nome da senhora era Raimunda. Você sabe como é que estava escrito Raimunda? R-D-O. Eu tinha que achar, ao invés do Rai, eu tinha que achar no R-D, nas ordens alfabéticas, que são milhares de cartões. Eu não posso imaginar que está fora de ordem e sair procurando fora de ordem, eu não vou achar nunca. Estava abreviado de uma forma que não é muito normal, mas existe essa abreviatura. Alguém botou, ou era RD ou era RDA. Mas, gente, quando eu voltei orando, que eu abri os cartões, foi exatamente do RDA. Eu estava quietinho lá e disse, Jesus é bom e está aqui comigo, vamos lá, Jesus. Vamos entregar o cartão. Nós não estamos só. Todos os dias o Senhor está conosco. Nas coisas que parecem de menor importância. E aqui vai uma dica para quem tem dificuldade com culinária, está fazendo o almoço e parece que não vai dar certo. Jesus está do lado. E assim vai. Nenhum amigo das irmãs, você viu? Todo mundo se garante aqui. Ó. É isso? Jesus é bom, querido. A mesma coisa que acontecia com Jesus, acontece com a igreja dele. Nós não estamos só. Um alarme tocando. Antigamente a gente tinha um irmão que ficava só olhando os carros lá fora para ver o que era. Já viu o que era? É uma casa, né? Okay. Naquele dia foi inaugurado o ministério do Espírito Santo sobre Jesus. Jesus passou a partir dali a iniciar uma obra. Num curto espaço de tempo entre o batismo e o Sermão do Monte, que em Mateus é capítulo 4 e capítulo 5, nós não podemos contar os anos passando as folhas, possivelmente passou algum tempo com certeza, mas não dá para precisar quanto tempo. Mas o fato é que Jesus, do seu batismo, que tinha um grupinho de judeus como testemunha, que tinha ido até o Jordão, que tinha visto o céu se abrir e o Espírito descer, aquele número se multiplicou, porque ao sair dali, Jesus passou a pregar acerca do reino e a fazer uma coisa, queridos, a curar.
a libertar. Todo tipo de enfermidade, todo tipo de pessoa, com pouco tempo, multidões estavam seguindo Jesus. O capítulo 5 começa assim: vendo Jesus, isso o quê? Multidões. De um momento para outro, aquele homem que foi sozinho ao Jordão, sem discípulos, sem ninguém, já tinha multidões seguindo a Jesus. Os milagres, os sinais, são tidos como os sinais do reino. O reino de Deus, quando se manifesta com poder. Os milagres que Jesus fazia, a maneira que as coisas aconteciam, atraiu as multidões. E se a gente prestar atenção aí, vinham gente, olha o versículo 25 do capítulo 4, vamos dar uma olhadinha. Me impressiona pelo pouco tempo. Se você fizer o quadro, o retratozinho disso aí, vinha gente da Galileia, vinha gente de Decápolis, vinha gente de Jerusalém e Galileia, gente. Vamos ter uma ideia do que é isso. Imaginar um país, você imagina que a Galileia é o nosso norte, o nosso nordeste aqui em cima, Jerusalém é o sul, é lá embaixo. Naquele país é como se fosse o Rio Grande do Sul, mas lá é pequenininho, entre um e outro são 100 e poucos quilômetros. Mas vinha gente de uma ponta a outra do país, em pouco tempo, ouvindo a fama daquele homem que foi batizado no Rio Jordão, e a partir dali saiu a pregar, a libertar, e etc, etc. Aí vinha gente de Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Você pode fazer o quadro, você pode fazer a cena. Esse era um país que ainda estava sob o domínio do Império Romano. Esse era um país onde a liderança judaica, os fariseus, os sacerdotes, eles dominavam a nação com respeito a essa ordem religiosa. E de repente aparece um homem desconhecido, do nada, um galileu, vindo lá de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era assim que se falavam as coisas, né? Veio esse cidadão e de repente, numerosa multidão da sua vizinhança, não, do país inteiro, começa a seguir esse homem. Os milagres de Jesus atraiu essas pessoas. Mas eu quero que você escute uma coisa: a obra de Jesus na vida do seu povo não é só de fazer o milagre. Nós precisamos já receber essa palavra como uma lição para nós. Muitas vezes estamos buscando a cura da doença, a libertação de um tipo de situação que passamos, a solução para isso, a solução para aquilo, mas o nosso Jesus está ouvindo, Ele quer doutrinar o nosso coração, Ele quer mudar os nossos valores, Ele quer trazer novos conceitos, nova maneira de pensar, nova maneira de ver as coisas, porque o reino dos céus não é só de fazer essa mudança exterior nas nossas necessidades. O reino dos céus vem para operar dentro de nós. Jesus parou aqui em Mateus capítulo 5 para trazer um sermão que vai do capítulo 5 ao final do capítulo 7, e eu vou já fazer um exercício com vocês aqui. Nós, quando começamos a falar sobre isso, nós pegamos um pontozinho e passamos a noite todinha falando, e vai e volta. Jesus não passou tempo assim não. Jesus dizia isso, todo mundo entendia que isso queria dizer isso. Ele não passou 2 semanas falando do Sermão do Monte, lá no monte, e as pessoas sentadas, ou vai todo mundo, deixa marcado uma pedra aqui onde eu estava, volta todo mundo. Foi de uma tirada só. Jesus falava e as pessoas entendiam, cada palavra fazia um sentido, era direto aquilo ali. Hoje nós precisamos às vezes de explicar, e de esclarecer, e de ilustrar, e de contar uma história, para ver se fica alguma coisa, mas abre seu coração para entender. Quando Jesus diz uma coisa, Ele está dizendo aquilo, para que entre no nosso coração e já nos doutrine, nos ensine. Amém? Amém. Jesus sentou as multidões em torno dele e ele começou a ensiná-los. Não foi o primeiro ensino, ele pregava e ensinava. Se você olhar, voltar um pouquinho no... Oi? 4:17. Não, tudo bem. 4:17 ele passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Mas aqui no capítulo 4 você vai ver que Jesus ia às sinagogas dele, visitava
visitava a sinagoga, pregava, ensinava, mas só que nesse contexto aqui foi um ensino mais profundo. É assim que eu quero que você veja. É como se o Senhor estivesse trazendo um grande fundamento para os seus seguidores, um grande fundamento para aqueles que estão adentrando no reino dos céus, tomando consciência que no mundo é desse jeito, no reino dos céus é diferente. Tem uma frase de Jesus que me encanta, é pequenininha, mas ele diz para um certo discípulo, para dois certos discípulos, ele diz: no mundo é assim, mas entre vós não será assim. Aqui é como se ele estivesse dizendo: o mundo é desse jeito, mas entre vós será assim. Ele está trazendo uma lei, está trazendo um modo de viver. Ele começa a falar de muitas coisas, e nós vamos ter a oportunidade aí de passear nessas coisas. Eu queria fazer um exercício. Eu trouxe aqui uma Bíblia, que um irmão me deu algum tempo atrás. É uma linguagem bem diferente. Possivelmente ninguém vai ter essa linguagem aí. Não é NVI, não é corrigida, atualizada, a linguagem de hoje. Qual é aí? Dos monges beneditinos. Mas lendo isso aqui, você vai perceber, talvez, se você fizer um esforço, imaginando Jesus falando para as pessoas essas palavras, tá? Eu vou ler só a parte do chamado bem-aventurança, não vou ler o sermão todo, mas tentar fazer aquele exercício. Eu leio, oro, digo amém, acabou, porque Jesus só falou e foi embora. Pode ser assim? Vamos lá, capítulo 5. Quando percebeu que seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha, solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. É diferente, né? Mas não joga em pedra não, tá? Deixa eu continuar aqui. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada. Eu acho que é a Bíblia de Moisés Caleb que eu estou lendo. Abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer, quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, sem mais nem menos. Assim vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não se pode ser comprado. Abençoados são vocês quando sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida e alimento incomparável. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que mais precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Abençoados são vocês cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. Isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegres quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essas dificuldades. Se você é como eu, quando escuta uma linguagem diferente, parece que é outra Bíblia, né? Mas eu li isso aqui mais de uma vez, e eu li de novo. Parece uma conversa. Me remete mais uma conversa do que o meu texto que eu gosto de ler e sou familiarizado. Essa é a ideia dessa Bíblia, como se fosse chamada Bíblia Mensagem. É como se fosse uma conversa, ela tenta colocar nesses termos. Confesso que eu
Surgiu para você comprar. Mas eu procurei essa ideia de Jesus sentado, dizendo uma coisa uma só vez, sem muita explicação, e as pessoas entendendo, e a partir dali já estavam vivendo. Nós vamos entrar aqui no Sermão do Monte, nesse ponto das bem-aventuranças. Eu me perguntei, por que Jesus começou com essa parte? Por que ele não começou pelo final? Se você lembra do final, o final poderia ser assim: há uma porta larga, um caminho espaçoso que leva à morte. Há uma porta estreita, um caminho apertado que leva à vida. Não seria uma introdução muito legal para começar dali as pessoas olhassem, opa, o negócio aqui é sério. Já se levantavam um bocado, iam embora e ficavam o restante. Mas essa foi a última parte praticamente do sermão. Jesus começou com um aspecto que eu fiquei pensando comigo. Está presente no coração do homem há muitos anos. Existe uma máxima hoje entre as pessoas que é mais ou menos assim: você está feliz, Lazinho? Isso aqui importa, meu filho. Não se importa com o resto não. Que o mundo se lixe. Você está feliz, Carol? Pronto, Carol, não se importa com ela não. Você já ouviu essa frase alguma vez? Pois é, essa é a ideia da sociedade. O que importa é ser feliz. Não faz muitos dias, tinha um irmão entre nós, numa luta na questão conjugal, e uma outra pessoa falava com ele pelo WhatsApp muitas vezes, e a força dela, toda errada, toda na carne, o que ela dizia era isso: eu estou torcendo por você, o que importa é ser feliz. E isso não é resumido a um número pequeno da sociedade. Muita gente pensa assim. Talvez isso não seja de hoje, talvez isso seja de muito tempo. E Jesus, olhando para a sociedade que sempre buscou essa ideia do ser feliz, do se satisfazer, Jesus começa com esse ponto, mostrando qual é a verdadeira fonte da felicidade. Isso é tão antigo que eu queria ler para vocês, escrito na Bíblia há mais de 1000 anos antes desse momento, lá em Eclesiastes. Pode voltar, Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Queria ler uma porção que talvez você enxergue um pouco disso. Quem escreveu foi Salomão. Eclesiastes capítulo 2. Vou ler rápido, mas eu quero que você percebesse como uma introdução a quem é o homem, quem sempre foi o homem, quem sempre será o homem quando ele não tem Deus. Disse comigo, Eclesiastes 2, Salmos, Provérbios, Eclesiastes: vamos, eu te provarei com a alegria, goza pois a felicidade. Salomão escrevendo, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes para regar com ele o bosque, em que se reverdeciam as árvores, comprei servos, servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro, tesouros de reis, de províncias, provi-me de cantores, de cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, engrandeci-me, sobrepujei-me a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perceberam também comigo a minha sabedoria, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava em todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade. Vaidade é como correr atrás do nenhum proveito havia debaixo do sol. Isso é novo, querido? Isso é antigo. E isso marca ainda hoje o coração do homem, o homem por natureza. O homem por natureza está correndo, buscando ser feliz.
Aí existe uma ideia meio que filosófica entre se a felicidade é ter ou a felicidade é a busca do ter. Deixa eu explicar isso. Se para o cidadão a felicidade é ter, vamos imaginar o ter um carro, aquele carro. O carro, dizem que brasileiro gosta de carro, né? Pense naquele carro todo. Para alguns, a felicidade é o buscar ter. Ele se esmera, ele faz uma coisa, faz outra, vai conseguindo, vai se motivando. Quando ele compra o carro, o que é que acontece? Descobre que não era o carro. Então a felicidade para esse tipo de gente não está no ter, mas na busca do ter. Aí ele vive em busca do carro, vive em busca da mulher, vive em busca da casa, vive em busca do emprego, vive em busca disso, vive em busca daquilo, e vive correndo atrás do... E a felicidade de verdade nunca chega. O homem vive basicamente assim. Jesus traz uma ideia de felicidade. Eu quero que você receba no seu coração isso, porque esse é o tipo de felicidade que deve estar enchendo o coração dos discípulos de Jesus. Não está baseada em nada físico nem exterior, mas exatamente em valores que vêm dentro do coração dos homens. Você está escutando? Amém. A felicidade baseada numa vida piedosa. A alegria que ninguém pode tirar de uma vida que se realiza aqui dentro e não aqui fora. Aí você observa cada ponto que Jesus vai falando. Cada ponto que Jesus vai falando. Eu imagino que isso aqui foi um choque. E eu fiquei pensando, por que Jesus começou daqui? Talvez por essa necessidade de chocar, aquela busca desenfreada pela felicidade, mas também para colocar um contraste. Pouco tempo antes daqui, Jesus foi tentado. Jesus foi tentado sobre ser pobre de espírito. Jesus foi tentado sobre ser humilde de coração. Jesus foi tentado sobre, por exemplo, os apetites do ventre. Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus foi tentado nesse apetite, o que move muita gente. E Jesus rejeitou isso. Depois vem a questão do ter, do poder. Te darei todos os reinos do mundo. Jesus foi tentado nisso, ele abriu mão disso. Você imagine qualquer outra pessoa no lugar de Jesus sendo tentado pelo diabo. Cheguei, né? Já pensou ser colocado sobre todos os reinos do mundo? Seria um Salomão da vida. Mas Jesus entendia que a felicidade dele, tanto no ter como na busca, não estava nessas coisas. E Jesus compartilha conosco aonde estava o coração dele. A primeira coisa que Jesus diz é o seguinte: nós vamos tentar memorizar isso. Esse primeiro versículo. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você tem uma versão diferente? Se alguém tem, por favor, só leia para mim. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você tem um escrito diferente na sua Bíblia? Pobre de espírito. Pobre de espírito. Alguém tem diferente? Bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Você tem uma versão diferente? Só essas três? Quem é que tem bem-aventurados humildes de espírito? A maioria, né? Como é? Como é, Luciano? Pronto. Então, pobre e humilde. E essas duas palavras, elas se repetem. Eu vou explicar por quê. As duas palavras, qualquer uma das duas, elas preenchem bem esse lugar que está aí. Bem-aventurados pobres de espírito. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Queria dizer uma coisa para você, amado. Se eu estiver lendo isso aqui e achar que o versículo 3, se eu me encaixei nele, 10, eu já estou aqui, não funciona. Eu preciso de verdade buscar, cultivar todas essas características no meu coração. Eu preciso buscar cultivar, ser humilde de espírito, chorar, ser manso, ter fome e sede de justiça.
todas essas eu preciso cultivar. São frutos do mover de um mesmo Espírito. O que significa bem-aventurados? Todos nós, mais do que felizes, abençoado, felizes, todos nós concordamos com isso. É uma expressão que quer dizer isso, felizes, e pode ser colocado dessa forma, feliz demais, felizes. Jesus está dizendo felizes, mais do que felizes, os que são humildes de espírito. Essa palavra humilde e a palavra pobre, ela diz exatamente a mesma coisa. O que é alguém pobre? Difícil essa pergunta, né? O que é alguém pobre? É alguém que tem falta. É alguém que está numa condição de não ter, de miserabilidade. E é porque essas duas palavras cabem. Vou falar aqui um pouco de grego, mesmo sem entender nada, mas o suficiente para fazer essa diferença. A ideia dessas duas palavras é que elas trazem consigo um sentimento de vergonha tão grande que quem é pobre e chega naquela condição de mendigar, ela normalmente chega com vergonha. Não estou falando do mendigo profissional que fica nos pontos de sinais de trânsito e leva uma criança e faz questão de mostrar. Estou falando desse mendigo não. Eu estou falando daquela pessoa cheia de dignidade, que gostaria de verdade de trabalhar, de produzir, mas as circunstâncias roubaram isso dela, e ela é de verdade alguém que mendiga, porque não tem outra coisa para fazer. Essa palavra carrega a ideia de que ela tem vergonha disso, e ela se cobre de vergonha quando pede. A ideia que essa palavra passa é que alguém chega diante de Deus, reconhecendo a sua pobreza de espírito a tal ponto que ela entende que ela está no zero da condição, da capacidade, da possibilidade humana. É onde ela chega na condição de completa dependência de Deus. Quando ela se enxerga sem a menor possibilidade de prover, de fazer de si qualquer outra coisa. É uma pobreza que não tem de onde tirar. As expressões populares, já raspou o fundo do tacho, não tem mais de onde tirar. Essa característica de alguém que é pobre de espírito é aquela pessoa que chega diante de Deus dizendo: só tu, Senhor, eu não tenho nada, eu não posso nada, estou completamente vazio, completamente esvaziado, completamente empobrecido. Essa é a ideia do ser humilde de espírito. Amados, quanto falta disso no meio da igreja. A igreja foi repreendida duramente pelo Espírito de Deus, quando disse: você pensa que é rico, mas você é pobre, cego e nu, e eu te exorto que compre para você. Você lembra dessa palavra? Lá em Apocalipse. Quanto da igreja vai ser repreendida, porque o espírito de ser pobre de espírito, humilde de espírito, não está no meio da igreja. A igreja anda cheia de si, achando que porque um dia conheceu esse Jesus, parece que ele deu uma procuração e agora ele é um cara, resolve tudo. É como Paulo disse para os coríntios: quem dera que reinasse sem nós. Parece que a igreja agora tem a capacidade de reinar sem Cristo. Isso é possível? É possível reinar sem Cristo? Não. É possível reinar sem Cristo? Os pobres de espírito jamais encontrarão no seu coração a ideia de que podem qualquer coisa sem Deus. Tudo posso nele, tudo posso naquele que me fortalece, posso todas as coisas em Jesus. Esse é o sentimento de quem é pobre de espírito. Aleluia. E nós precisamos, queridos, nutrir isso. Você sabe o que é isso? Se esvaziar. Já não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé. Aquelas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, quando ele disse essa palavra: bem-aventurado os humildes de espírito, as pessoas ouviam e entendiam que tinha que ter um esvaziamento, entendiam que tinham que ir até o fundo do tacho e não sobrar nada deles, para que tudo fosse de Deus. Nós precisamos nos exercitar nisso, queridos, porque a felicidade vem quando Deus reina em nosso lugar.
A felicidade vem quando o Senhor está tomando conta da nossa vida. Vamos ler aqui uma palavra em Lucas. Lucas 16. Algumas histórias, parábolas que Jesus contava, ele explicava acerca do reino. E muitas dessas histórias, elas vão esclarecer, jogar luz a esses pontos acerca do reino de Deus que Jesus estava pregando nesses dias. Lucas 16, começando com o versículo 19, a história do rico e do rico e do mendigo. Esse mendigo, o próprio nome já nos remete a essa história do pobre de espírito. Havia certo homem rico. Rico é o oposto do pobre, que se vestia de púrpura de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aconteceu de morrer o mendigo, ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, alguns dizem que o inferno não existe. Se você um dia encontrar alguém dizendo que o inferno não existe, e você acreditar nessa história, e ainda assim querer acreditar na Bíblia, aí você vem aqui e rasga, certo? Você tira esse pedacinho, que aqui está dizendo que ele foi levado para o inferno. Se conta a história de um pastor que tinha uma irmã, que certo dia ele visitou a irmã, e lá, irmã, posso ler a Bíblia? Pode, pastor. Me empresta a sua Bíblia. Aí ela trouxe a Bíblia dela para o pastor. O pastor começou a folhear a Bíblia atrás do texto que ele queria, e cada página que ele passava tinha um buraco na Bíblia, faltava um pedaço, rasgava um negócio assim. E o pastor disse: não, o que é isso? Disse: pastor, isso é toda vez que o senhor diz essa palavra não está no original, eu vou e rasgo, pastor. Eu vou ficar com uma Bíblia que não está no original, pastor? A Bíblia fala de inferno porque o inferno existe. O rico foi levado para o inferno existe. O pobre, mendigo, foi levado para um lugar chamado seio de Abraão. Esse lugar também existe. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está, consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Interessante, né? Que Deus se coloca aí desse lado do mendigo. Está posto um grande abismo entre nós, quem é nós? O mendigo e Abraão que falava, e vós, quem é vós? E quem mais? E o inferno. Entre nós e vós. 26. Entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para cá passar para nós. Então replicou o pai: eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentro dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre dos mortos. Mateus capítulo 5. Versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles
é o reino dos céus. Esse mendigo que aqui ilustra essa palavra dos pobres de espíritos, ele tomou posse dessa promessa do reino dos céus. Você pode entender isso tanto como essa bênção futura, como você pode entender isso como uma bênção presente. O reino dos céus já chegou entre nós. Ele está completamente desvendado para os pobres de espírito. Os olhos de quem é pobre de espírito estão habilitados a enxergarem as coisas do reino dos céus. Mas aqueles que estão cheios de si, aqueles que andam orgulhosamente, aqueles que têm suas próprias respostas, esses, o reino passa a um palmo de seu nariz, e eles não enxergam. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque eles verão, porque deles é o reino dos céus. A nossa atitude de coração é por demais importante para entender, conhecer e ter acesso às coisas de Deus. Tem uma outra história, Lucas 19, Lucas 18. Nós precisamos, queridos, ser destituídos de tudo para termos acesso ao reino dos céus. Quando Jesus falou do reino dos céus e disse que é semelhante a um homem que descobre uma pérola de grande valor, vende tudo quanto tem, esse é o sentimento de ficar sem nada. Olha que a palavra, ela se explica, ela vai enfatizando os seus ensinos, eles são repetidos de diversas maneiras, eles não se contradizem. Nós precisamos renunciar a tudo e ser pobre. Conta-se aí, que eu não sei assim profundamente, talvez vocês possam, alguns de vocês possam até saber disso, que um homem do passado, Francisco de Assis, era um homem rico, cheio de posses, e vendeu tudo quanto tinha, abriu mão de tudo quanto tinha, e passou a viver numa completa dependência e pobreza material, e dedicou a sua vida a ajudar os mais pobres. Daí ele fez vários seguidores chamados franciscanos. É necessário abrir mão, renunciar tudo que temos, porque o reino dos céus é essa pérola de grande valor. Em Lucas 18, versículo 19, é uma outra parábola bem conhecida. Lucas 18, versículo 9, desculpa. É a parábola do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em quem? Por se considerarem justos e desprezavam os outros. Vejam o oposto. Esses homens que Jesus contou essa parábola, eles se encontravam em si mesmos motivos, razões pelos quais eles poderiam confiar. Confiavam na sua justiça, confiavam na sua moral, confiavam na sua verdade, confiavam nos seus frutos de vida e etc, etc. Confiavam em si mesmo. Jesus conta essa história e diz assim: propôs também essa parábola. Alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava, diga, queridos, orava consigo, orava de si para si mesmo. Essa é a oração de alguém que confia em si mesmo. Essa oração é de si para si mesmo, porque ele confia nele.
O fariseu posto em pé orava e dizia: graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por dia, por semana, desculpa, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Vamos parar aí e pensar nesse homem. Nós animamos os irmãos a serem fiéis nas suas ofertas. Eu já testifiquei o mês passado, Deus nos deu assim a alegria de ver, na primeira semana do mês de julho, todos os nossos compromissos de igreja serem ali quitados, pagos. É uma felicidade isso. Mas vocês nunca vão ouvir desse microfone de que ao fazerem isso vocês ganharam alguma coisa especial, que devem confiar nisso. Esses homens confiavam porque eram dizimistas, porque ofertavam, porque davam seus dinheiros. Nós ofertamos a Deus por gratidão. Nós ofertamos como uma maneira de levantar recursos no meio da igreja para o sustento, a ajuda de pessoas que de muitas formas precisam daquele valor. Isso já foi explicado tantas vezes. Mas essas pessoas confiavam em si mesmo porque tinham o hábito de ofertar, como se esse hábito lhe desse algum tipo de credencial, lhe fizesse melhor do que outros. Amados, queridos, do coração, nós devemos a Deus tudo. A nossa vida foi comprada por um preço de sangue. Nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Ele. Dele é toda a prata, todo o ouro, todo animal que há nessa terra, nossas vidas, nossa roupa, nossa casa, nosso carro. Na verdade, o nosso aí é porque foi emprestado. Tudo é dele. Quando ofertamos a Deus, devemos fazer com um sentimento de gratidão, de que estamos trazendo a Ele parte do que Ele confiou para que nós guardássemos. Aí diz mais, né? Dou o dízimo, o que mais? Porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes. Mês passado nós fizemos um mês de jejum. Se eu perguntar quem jejuou aqui, praticamente quase 100% dos irmãos passaram pela experiência de ter jejuado durante esse mês de junho várias vezes. Você ganhou quantos pontos na sua tabela de crescimento espiritual, de pontuação para ver o reino dos céus? Nenhum, querido. Nós jejuamos por todos aqueles motivos que, de forma tão jóia, eu sim compartilhou aqui no último encontro que tivemos. Temos diversas razões para jejuar e eles estão ali, olhando. Jejuamos por discernimento, jejuamos para quebrar as amarras que o diabo tem feito, jejuamos para mudar tal situação, mas não para entrar no céu. E nem para ser, está ouvindo? E nem para ser melhor do que o outro. Quando você jejua, você não é melhor do que ninguém. Desculpa, se você jejua, eu vou lhe garantir, você é melhor do que você que não jejuava. Você é melhor do que você mesmo quando você não jejua. Quando eu jejuo, eu sou melhor do que eu mesmo. Talvez só isso. Mas esse homem dizia assim, né? Versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Esse é um homem pobre de espírito. Esse nem ousava levantar a cabeça para o céu. É aquela pessoa tomada de vergonha, que se cobria para não ser visto. Tal era a sua miserabilidade. Homem miserável, que conhecia a si mesmo, olhava para si e sabia o quanto carente era de Deus. Quanto carente é de Deus. Digo-vos que este foi justificado para casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O texto de Tiago diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, te exalte. Aleluia. Amém? Amém. Ser humilde de espírito não é uma virtude que nasceu conosco. Aqui estão os que nasceram humildes de espírito
e os que não são, e os que não nasceram humildes de espírito. Não é dádiva de nascimento. Humilde de espírito é uma virtude que o Espírito Santo quer gerar dentro de cada um, que quer ter uma vida piedosa, que quer ter uma vida santa, que quer ter uma vida abençoada, que quer ter uma vida feliz. Vou falar aqui a linguagem mais conhecida: esvazie-se de si mesmo e encha-se de Deus, e assim você verá o reino dos céus, e assim eu verei o reino dos céus. O apóstolo Paulo, ele falava dessas coisas com muita propriedade. Eu já citei vários versículos que Paulo colocou aqui, mas ele falava disso com muita propriedade de si mesmo. Ele dizia assim: se eu for levar pela carne, eu sou hebreu de hebreus. Ele fez uma lista que classificava ele, mas ele olhava e dizia: eu sou o pior dos pecadores. Muitos de nós aqui não amarram a chuteira de Paulo, e nem por isso se acha, nem de longe, o pior dos pecadores. Nós precisamos chorar diante de Deus e pedir que o Espírito Santo gere em nós essa contrição, esse conhecimento de nós mesmos, que o nosso coração seja quebrantado, seja humilhado, que possamos botar a cara no pó e na cinza, porque ninguém verá a Deus como aquele homem rico olhando e dizendo: graças a Deus que eu não sou como aquele ali, que adultera, que faz isso e aquilo. Mas antes, querido, põe tua cara no pó, Marcelo. Tem 2 lugares que Deus habita: no alto e sublime trono, e com o abatido e contrito de coração, de espírito. A palavra diz: felizes os humildes, os pobres, os mendigos, os paupérrimos de espírito, os que nada têm de si mesmo, os que chegaram na condição de completo esvaziamento desse homem miserável, herança de Adão. Nós não percebemos a lavagem que está sendo feita quando nós vamos tirando os valores, as marcas desse homem de dentro de nós, abrindo mão dele, cada dia tirando uma coisa dele, porque esse homem não presta. Mas o segundo Adão, Cristo Jesus, aquele que ouvimos a voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me agrado, este é meu filho amado, a ele ouvis, a esse nós devemos querer imitar, humilhar, ser igual a ele. Acerca dele, ele mesmo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que mais nos atribula é a correria, é a busca desenfreada, incansável, cheia de ansiedade por uma coisa chamada felicidade. E você não vai encontrar lá fora, você vai encontrar num lugar onde Deus quer sentar-se num trono, aqui dentro. Você percebe que não tem juízo para o outro? Não posso julgar o outro. O que eu posso é desejar ser, é buscar ser humilde de coração. Se o outro for, amém por ele. Se ele não for, que Deus o conduza, que tenha misericórdia. Mas eu só serei abençoado se eu for humilde de coração. Vamos orar? Aleluia. Glória a Deus. Deus, graças te damos, ó Deus, porque certas coisas estão escondidas para esse mundo, mas o teu Espírito Santo tem revelado aos teus, Deus. Amém. E eu creio que nesta noite o Senhor trouxe clareza ao coração daqueles que são teus aqui, Deus. Amém. Mostrando, Senhor, um caminho sobremodo mais excelente.
Diferente do caminho do ter, é o caminho do não ter em si mesmo, em quem confiar, mas confiar naquele que fez todas as coisas por nós. Ó Deus, encaminha cada família, cada irmão, cada irmã, encaminha por esse caminho de se esvaziar, renunciando a tudo quanto tem, se encontrar na condição da maior pobreza de espírito e receber de Ti, Senhor, receber do Senhor as condições para ser herdeiro do reino dos céus. Aquele que fez por nós, que tomou sobre si nossas dores, que foi ferido, tomou nossas feridas, aquele que apresentou-se diante do Pai. Oh Deus, ensina-nos a trilhar por esse caminho. É uma contramão, Senhor, nessa vida que levamos aqui. Mas nos faz caminhar, como muitos e muitos e muitos dos Teus filhos têm caminhado. Nos faz caminhar, sendo pobre diante dos homens, mas rico para com Deus. Obrigado por esse momento aqui do Senhor conosco. Em nome de Jesus. Amém.